Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio acompanhou a sessão da Câmara de Vereadores ontem, aqui em Caruaru, né? E entre os assuntos discutidos, o cachê da banda Calcinha Preta, que segue repercutindo, que para se apresentar aqui no São João de Caruaru, vai levar R$750 mil. Esse foi um dos vários destaques e você acompanha agora com Mário Flávio. Olá, Vitor, Renata, bom dia para vocês, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, a Câmara Municipal teve uma sessão com 17 vereadores, isto porque está acontecendo um congresso lá em Brasília. Inclusive o presidente da casa, o Bruno Lambreta, esteve por lá e quem comandou a sessão foi o Jorge Quintino, que é o vice-presidente da casa. Mas mesmo com esse número reduzido de vereadores, com alguns cumprindo essa agenda lá, alguns debates foram importantes aqui na casa jornalista José Carlos Florencio. Um deles diz respeito ao São João de Caruaru e o alto cachê que vai ser pago a algumas bandas, entre elas Calcinha Preta, mais de R$700 mil. Do PL, o vereador Silvio Nascimento vai bater um papo aqui com a gente. Vereador, o senhor não concordou com esse cachê? Acha que pode ser melhor discutido? Qual a sua opinião sobre isso? Mário, é indiscutível que o São João de Caruaru ele é um evento importantíssimo para a nossa economia. Ele gera emprego, gera renda, mas nós, como vereadores, como fiscalizadores do poder público municipal, temos que estar atentos a essa estrutura econômica para realizar o evento. Eu fui presidente da Embratur, eu sei, por experiência, de cidades que hoje não usam mais verba pública para bancar os seus eventos, e sim todo bancado pela iniciativa privada. E alguns eventos desses são inclusive superavitários, ou seja, se gasta menos do que se arrecada com a iniciativa privada. Então, o que eu coloquei hoje aqui foi, por exemplo, Calcinha Preta, que esse ano está por R$750 mil. Ano passado custou 350. Eu queria entender como é que se justifica um aumento de mais de 100% de um ano para o outro. E se o artista de Caruaru também teve um aumento dessa relevância. Então, assim, a cultura de Caruaru tem que ser valorizada, o São João tem que gerar emprego e renda, mas nós, vereadores, estaremos atentos aqui de como é que o dinheiro público será usado. Então, vamos fazer um pedido de informações e, principalmente, vamos estar aqui atentos e vamos questionar todas as vezes que nós acharmos necessário fazer o questionamento. Tá certo. Só lembrando que dia 5 de maio tem audiência pública aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Feira da Sulanca, não é isso, Silvio? Exatamente. Quando eu falei do São João, que gera emprego e renda, eu falo também da Feira de Confecções, que é o pulmão da nossa economia, o coração da nossa economia, quem irriga a economia de Caruaru, desde o cidadão que tem um mercadinho, um açougue no São João da Escócia, até o cidadão que tem uma farmácia na Rendeiras, quer queira, quer não, quando a feira está ruim, a economia de Caruaru também está ruim. Vamos nos reunir aqui com membros da Prefeitura, com representantes da Prefeitura, inclusive o secretário do Parque 18 de Maio, o Manuel Júnior, com o Vital Florencio, secretário de Serviços Urbanos, outros membros da Prefeitura, como também os presidentes de associações aqui de Caruaru, como a Fátima Amaral, o Pedro Moura e principalmente os confeccionistas. Esse aqui, a gente aproveita aqui a sua audiência para fazer um convite para que todos estejam aqui no nosso plenário no próximo dia 5, a partir das 8 da manhã. Vai ser extremamente importante fazer esse debate e conhecer melhor quais são as reivindicações, os anseios e os desejos dos confeccionistas. Muito bem, obrigado, Silvio. Do Silvio Nascimento, a gente vai conversar agora com o vereador Gil Bobinho. Ele garante que não faz parte da oposição, nem de situação. Afinal de contas, qual a posição de Gil Bobinho? A gente vai saber agora. Pronto, conforme prometido, eu vou passar agora com o Gil Bobinho. Ontem eu publiquei uma matéria no meu blog que a oposição de Caruaru ela vem diminuindo de tamanho. E eu tive na inauguração da nova Avenida José Rodrigues Jesus e quem estava no palanque foi Gil Bobinho, que foi eleito pelo PSB, que estava na oposição a Rodrigo Pinheiro. Afinal de contas, Gil Bobinho é oposição, situação, Gil Bobinho é o quê? Olá, Mário. Gil Bobinho foi eleito na oposição, Gil Bobinho é oposição. O projeto que eu defendo é o projeto PSB e defendo o projeto e as propostas que vêm em benefício das pessoas de Caruaru. Mas como eu já falei, inclusive,
em entrevista na Rádio Cidade, a gente vai manter na oposição e vai ter uma oposição responsável. E todas as propostas do prefeito que vier a beneficiar a população de Caruaru, nós iremos apoiar, porque nós somos uma oposição responsável. Mas eu estou na oposição por convicção. O projeto que eu defendo é um projeto que politicamente é divergente do projeto que é defendido pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, uma vez que ele é da base de sustentação da governadora Raquel Lira, e eu sou de oposição porque eu sou do PSB, que é o principal partido de oposição do estado de Pernambuco. Então é aqui que eu vou permanecer. Agora, como eu falei inicialmente, a gente nos manteremos na oposição e fazendo oposição propositiva para a cidade de Caruaru. Ô Gil, nessa oposição que você diz, 100 dias de governo Rodrigo Pinheiro, você aprova ou desaprova esses 100 dias de governo de Rodrigo? Eu posso dizer que tem muita coisa que a população de Caruaru está angustiada. Por exemplo, não é razoável que a gente complete 100 dias de governo e ainda a gente não tem a obra da UPA do Vassoural reiniciada. Então, do ponto de vista de zeladoria da cidade de Caruaru, eu aprovo. Inclusive, o meu bairro está sendo beneficiado com prefeitura na porta, mas com relação das entregas que Caruaru espera há 1 ano, 2 anos, eu desaprovo. Então você está mordendo e assoprando? Não estou mordendo e assoprando. Como eu falei inicialmente, eu sou uma oposição responsável. E o que for propositivo para Caruaru, eu estou apoiando. E como é de responsabilidade e papel do legislador, o que não estiver em propósito ao benefício da população de Caruaru, eu vou apontar, porque isso é minha responsabilidade enquanto vereador. Bom, obrigado, Gil Bobinho. Já vou conversar com o delegado Lessa, líder da oposição, para saber qual é o tamanho dessa oposição aqui na Câmara de Caruaru. Muito bem, então a gente vai bater um papo agora com o líder da oposição, o delegado Lessa, para a gente falar sobre o tamanho dessa oposição. Eu fiz a matéria ontem, repercutiu bastante, delegado, com a posição do Edilson do MST, que agora vai para a Independência, assim como o Silvio Nascimento. Lá no Big Brother, aquele programa na TV Globo, quem fica em cima do muro, o público tira, né? Política não é assim, não tem que ter oposição. Como é uma situação de independência? Eu não consigo entender muito isso na política, não. Bom dia. Olha, Mário, eu acredito, inclusive, que as bancadas que existem oficialmente na Casa Legislativa são bancadas de situação de oposição. Mas, claro, que a gente respeita posicionamentos dos parlamentares e eles sabem como lidar com seus mandatos. Especificamente em relação à bancada de oposição e de qualquer parlamento, é super importante para a democracia, para o povo e para a representatividade das pessoas haver situação e oposição, porque não dá para haver uma Casa Legislativa que só balance a cabeça como uma lagartixa para o Poder Executivo Municipal. É muito importante que temas como o que foram tratados ontem na Casa Legislativa, ou seja, nessa última quinta-feira, como esse debate sobre o cachê de R$750 mil para a banda Calcinha Preta, é muito importante. A sociedade vai se sentir representada quando essa Casa Legislativa possa fazer uma amplitude, uma amplificação do debate para entender por que um valor tão alto para uma banda que no ano passado o cachê foi R$350 mil. Então, isso só acontece com a condição de um debate amplo e havendo situação e oposição, logicamente. Eu conversei há pouco com o vereador Gil Bobinho, né, sobre essa dúvida, e ele disse, olha, algumas coisas eu aprovo a gestão, outras eu não aprovo, mas eu estou na oposição. Pois é, eu também respeito esse posicionamento. A gente tem posicionamentos aqui, inclusive todos os projetos de lei que estão sendo encaminhados, a gente está debatendo, inclusive projetos de lei do Poder Executivo, mesmo votando favoravelmente, mas os assuntos, por exemplo, a UPA do Vassoural, 1 ano fechado, nós fizemos um pedido de informação e o retorno da informação desse pedido é que a empresa teve um problema e faliu, ou seja, a UPA do Vassoural não será entregue nos próximos meses. E essa população do Vassoural, do Santa Rosa, daquela comunidade, está se ressentindo de um serviço de saúde extremamente importante. Então, essa Casa Legislativa e esses vereadores que compõem a oposição, e claro, convidando também vereadores da bancada de situação e da independência, que a gente possa se deslocar, por exemplo, à unidade de saúde como a UPA do Vassoural, para verificar em loco o andamento dessas obras e saber efetivamente o que vai ser feito
com equipamento que já está há mais de um ano, ou seja, 1 ano e 4 meses parado, desde o início do ano passado parado, e agora não tem mais perspectiva de entrega. Então, todos esses debates são feitos nessa Casa Legislativa. Bem, muito obrigado ao delegado Lessa. Já eu vou conversar com alguém aqui do governo, né? Porque o líder do governo, Cabo Cardoso, está em Brasília, nesse Congresso dos Vereadores, mas tem alguns governistas aqui. A gente traz algum deles aqui para ouvir outro lado, né? Bater um papo com o pessoal sobre essas críticas que estão fazendo aos valores dos cachês, das bandas que se apresentam no São João, e também sobre essa questão envolvendo a UPA do Vassoural. Muito bem, como todo mundo sabe, o líder do governo, Cabo Cardoso, está em Brasília acompanhando Bruno Lambreta e outros vereadores. Mas Jorge Quintino, que é governista, está aqui. Jorge, os vereadores usaram a tribuna aqui para criticar os valores de cachês do São João desse ano. Vocês pretendem conversar com o pessoal da Fundação de Cultura? Você acha que o valor, mesmo sendo alto, ele é transformado em emprego e renda com a festa? Qual é a sua avaliação sobre isso, sobre a crítica dos colegas da casa? Primeiro é que, democraticamente, existe dentro da Câmara de Vereadores de Caruaru oposição e situação. Respeito completa e absolutamente o que foi apresentado pela oposição nessas discussões. Porém, há de se observar que os avanços que ocorreram durante os 2 anos existentes da administração de Rodrigo Pinheiro, em relação não só à construção do São João como algo mais democrático, mas bem como a valorização dos profissionais ligados a Caruaru, pessoas de Caruaru, pessoas da nossa região, avançou e avançou muito. Óbvio que está na nossa responsabilidade, enquanto poder de fiscalização, dialogar, conversar com a Fundação de Cultura e buscar cada vez mais conhecimento para se entender o preço dos cachês. Sendo que isso não é uma coisa simplória, não é uma coisa superficial, não. Preço de cachê, ele se constrói a partir da data existente, não é? Por exemplo, a data de calcinha preta no ano passado pode ter sido uma data não tão importante como a data deste ano, dentre a construção também da própria apresentação, da quantidade de pessoas da apresentação, etc. Porém, há de se observar e respeitar o contraditório, e nós também, todos, temos dialogar sim com o poder público municipal e se chegar a um consenso em relação a. Mas eu fico tranquilo enquanto situação, porque eu sei que o prefeito e essa administração não colocam os pés pelas mãos e tem-se responsabilidade fiscal diante dos acontecimentos existentes. Muito bem, obrigado, vereador Jorge Quintino. Então, Renata Vitor Araújo, um resumo aí dessa sessão da Câmara de Vereadores, né, que foi movimentada. Lembrando, 17 vereadores compareceram presencialmente, a vereadora Mary da Saúde estava online e os demais vereadores estavam participando de um congresso lá no Distrito Federal, em Brasília. Eu volto com vocês. Manhã Cidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.